Como todos sabem, não existe nada no mundo que não possa ser comprimido. No fim das contas, é só fazer com que moléculas e átomos fiquem mais próximos, mesmo que seja apenas um único átomo. Em teoria, você pode comprimir seus elétrons externos para dentro do núcleo. E, se a massa for grande o suficiente, você nem precisa fazer nada e ele se comprime sozinho. Por exemplo, ao se tornar uma estrela de nêutrons em estado degenerado. Então, uma estrela de nêutrons ainda pode continuar sendo comprimida? Claro que pode, não existe nada que não possa ser comprimido. Mas, depois que a barreira da pressão de degenerescência dos nêutrons é rompida, em teoria já não existe nenhuma força conhecida capaz de impedir que a matéria continue se comprimindo. Nesse momento, a matéria será comprimida infinitamente até se reduzir a um ponto. Esse ponto é a singularidade. Na relatividade geral, o centro de um buraco negro é uma singularidade. Claro, isso se refere ao buraco negro estático de Schwarzschild. Mas, na realidade, todos os buracos negros são buracos negros de Kerr, que giram. No início, as pessoas acreditavam que, por terem momento angular, as forças centrífugas inerciais poderiam, em certa medida, impedir a formação de uma singularidade. Portanto, algo como uma singularidade não deveria existir no mundo real. No entanto, mais tarde Penrose provou rigorosamente, do ponto de vista matemático, que, no âmbito da relatividade geral, uma vez que o horizonte de eventos se forma durante o colapso de um buraco negro, a singularidade é inevitável. Isso ficou conhecido como o Teorema da Singularidade de Penrose. Com base nesse teorema, mais tarde Hawking o estendeu ao universo inteiro, ou seja, o próprio universo também deve conter uma singularidade. Isso ficou conhecido como o Teorema da Singularidade de Hawking. Ao combinar essas duas teorias, temos o famoso Teorema da Singularidade de Penrose-Hawking, abreviado como Teorema da Singularidade. O Teorema da Singularidade mostra que, no âmbito da relatividade geral, desde que algumas condições centrais sejam satisfeitas, como a validade da causalidade e a densidade de energia positiva, por exemplo, então a singularidade deve necessariamente existir, só que, para os buracos negros rotativos do mundo real, seu interior não é um ponto, mas um anel, chamado de anel singular. Seja uma singularidade ou um anel singular, nenhum deles é uma estrutura tridimensional. Portanto, em teoria, embora a singularidade tenha massa, ela não tem volume. Assim, sua densidade é infinita. Muito bem. Quando a física encontra um infinito, isso significa, opa, deu problema. Na realidade, até agora, além do universo, que você pode, por ora, considerar talvez infinito, não há absolutamente mais nada que possa ser considerado infinito. Então, será que o teorema da singularidade está errado? Note que acabamos de dizer que o pressuposto do teorema da singularidade é o âmbito da relatividade geral. O núcleo da relatividade geral é a geometria de Riemann. Nesse enquadramento, tanto o espaço-tempo quanto a matéria são contínuos, suaves e infinitamente divisíveis. Mas a mecânica quântica nos diz que o mundo real não é assim. Seja energia, momento ou posição no espaço, nada disso pode ser infinitamente preciso. Não poder ser infinitamente preciso significa que o mundo real tem uma resolução mínima. E, além disso, o princípio da incerteza também prova, por outro ângulo, que algo infinitamente pequeno simplesmente não pode existir. Por exemplo, quando você comprime algo cada vez mais, os efeitos quânticos vão ficando cada vez mais fortes. Quando ficam fortes a certo ponto, as flutuações quânticas se tornam tão intensas que não podem mais ser ignoradas. Nesse momento, aquele espaço-tempo suave da relatividade geral já não vale mais. Essa teoria falha exatamente no ponto da singularidade. Ou seja, o que o teorema da singularidade realmente nos diz é sobre os limites da relatividade geral, e não que a singularidade exista com certeza. Na verdade, sobre esse problema, quase todos os físicos acreditam que algo como uma singularidade simplesmente não pode existir. Ela é apenas um valor limite matemático, uma ilusão criada quando ignoramos os efeitos quânticos. A natureza real, embora na grande maioria das situações possa ser muito bem descrita pela relatividade geral, em ambientes extremos como o interior de um buraco negro, a gravidade ali não deveria mais ser descrita pela relatividade geral, mas deveria passar o bastão para a gravidade quântica. Ela pode ser considerada o santo graal da física atual. Se conseguirmos resolvê-la, a grande teoria unificada de tudo estará praticamente ao alcance da mão. O quântico e a gravidade são como dois inimigos jurados. Para fazê-los coexistir em paz, os cientistas tentaram de tudo. Atualmente, há duas abordagens mais representativas. Uma é a gravidade quântica em loop, a outra é a teoria das cordas. A ideia da gravidade quântica em loop é bem direta, já que a matéria é quântica. Então o próprio espaço-tempo também deveria ser quântico. Ou seja, o espaço-tempo não é contínuo, mas uma rede tecida por minúsculos laços quânticos. Nesse modelo, quando uma estrela colapsa em um buraco negro, o espaço-tempo não se curva infinitamente, mas sofre um rebote na escala de Planck.
Nesse ponto, a singularidade é substituída por uma estrutura chamada estrela de Planck. Ela não é mais um ponto, mas uma região extremamente comprimida, porém ainda finita, em escalas de tempo extremamente longas. Essa estrutura pode até se expandir novamente e liberar matéria. Já a teoria das cordas é outra linha de pensamento. Ela acredita que a unidade mais básica que compõe o nosso universo não são pontos individuais, mas cordas vibrantes. Cordas com diferentes modos de vibração correspondem a partículas diferentes. No âmbito da teoria das cordas, a singularidade de um buraco negro também não existe. Em seu lugar, há um aglomerado extremamente denso de cordas, chamado de bola de pelos de cordas. Nesse modelo, o buraco negro não é uma estrutura oca, mas uma região preenchida por algum tipo de corda. Por fora, ele parece igual a um buraco negro, mas sua estrutura é totalmente diferente. Não só não há singularidade no centro, como também não há horizonte de eventos do lado de fora. A matéria que cai em um buraco negro, ou seja, na bola de pelos de cordas, não despenca em uma singularidade, mas se funde com a superfície da bola de pelos. Nesse modelo, o paradoxo da informação dos buracos negros simplesmente não existe, porque a informação nunca se perde, ela apenas fica armazenada nas cordas da bola de pelos. Viu só? Seja a gravidade quântica em loop ou a teoria das cordas, ambas estão nos dizendo que a singularidade não é real, ela é apenas uma ilusão da teoria clássica. Mas o problema agora é que essas teorias, embora pareçam muito boas, não têm nenhuma evidência experimental, elas são apenas produtos de cálculos teóricos. Então, existe alguma maneira de, sem usar teorias quânticas, eliminar a singularidade diretamente dentro do âmbito da relatividade geral? Existe, sim. Em 2006, o físico Shane Hayward fez uma pequena modificação nas equações de campo de Einstein, e, com isso, obteve uma solução de buraco negro sem singularidade, chamada de buraco negro de Hayward. No núcleo desse buraco negro, o que substitui a singularidade é uma região de espaço de De Sitter, com forte gravidade, mais densidade e pressão finitas. O núcleo de De Sitter, o espaço de De Sitter é um tipo de espaço-tempo com constante cosmológica positiva. Para ele, a gravidade é uma força repulsiva. No interior profundo do buraco negro de Hayward, esse efeito é muito evidente. Ele compensa o colapso gravitacional da própria matéria e impede a formação de uma singularidade. Claro que os problemas desse modelo também são óbvios. Ele apenas proíbe artificialmente o surgimento da singularidade, mas não diz por que a natureza seria assim. Por isso, ele se parece mais com um experimento matemático do que com uma explicação física completa. Na verdade, o ponto de partida não é importante. A estrela de Planck ou o núcleo de De Sitter também não são importantes. O que é importante para nós é não haver singularidade. Nosso objetivo final não é eliminar a singularidade, mas encontrar a teoria que faça com que a singularidade deixe de existir, assim como a relatividade de Einstein substituiu a visão newtoniana de espaço-tempo absoluto. Talvez um dia descobramos que realmente não há singularidade no centro de um buraco negro. Talvez seja uma estrela de Planck, talvez seja um núcleo de De Sitter, ou talvez seja algo que nunca imaginamos. Se os buracos negros realmente não têm singularidade, isso também significaria que a singularidade do Big Bang não existe? Se o universo não tem singularidade, e também não existe um algo a partir do nada em escala macroscópica, então o universo só tem duas possibilidades: ou ele sempre existiu, ou ele entra em um ciclo infinito, assim como a cosmologia cíclica conforme proposta por Penrose, em que cada universo, no fim de sua expansão infinita, transita silenciosamente para o começo do próximo universo. Nesse quadro, a singularidade é apagada. O tempo deixa de ter um começo e um fim. O ciclo, para o universo, é como uma respiração após a outra, uma era após a outra, sem jamais terminar. O que chamamos de Big Bang não é aquele instante em que algo surgiu do nada, mas apenas um trecho comum de evolução, entre incontáveis ciclos do universo.